um prazer estar com vocês. Meu nome é Camila, eu sou médica de família e comunidade e sou professora também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E há mais ou menos uns 7 anos eu venho trabalhando junto com os agentes de saúde, seja na parte de pesquisa, seja na própria saúde da família. Então é um assunto que eu tenho o maior prazer de compartilhar com vocês. Enfim, sei que são muitos ACS que estão aí do outro lado das telas, né? Então, que talvez pessoas que tenham até muito mais apropriação do assunto e da parte mais prática mesmo do trabalho, mas eu acho que o objetivo é a gente trocar ideias sobre o trabalho do agente, sob diferentes perspectivas, né, de diferentes profissionais, e a gente, então, ver o que tem de desafios aí no trabalho do agente, que tem um monte. Então, deixa eu passar aqui. É tu que passa, Ana? Sou eu. Então, a gente vai falar um pouquinho, fazer uma pequena introdução, primeiramente, depois um pouquinho da história do surgimento do agente comunitário no Brasil. Depois a gente vai falar das atribuições do agente, do papel do agente de saúde na estratégia de saúde da família e, por fim, em alguns desafios que aparecem no trabalho do agente de saúde nos dias de hoje. Em primeiro lugar, assim, nessa parte introdutória, acho que é legal a gente saber e se dar conta do quanto o Brasil tem sido destacado no mundo inteiro por causa dos agentes de saúde e também da estratégia de saúde da família. Mas a questão de ter agente de saúde em tão grande número no Brasil, que a gente chama de um programa de ACS em larga escala, é algo que chama muito atenção no cenário mundial. Então tem um monte de lugares do mundo inteiro que discute e se espelha no programa do Brasil para, quando se discute assim, políticas de atenção primária para outros países, o Brasil é um país que costuma trazer referências. Outra questão que chama atenção no cenário internacional é que no Brasil o ACS é um trabalhador formal do sistema de saúde. Não é um agente voluntário, não é uma pessoa sem vínculo, é um trabalhador do sistema. E isso não é assim em todos os países, então também é algo que merece destaque. E outra coisa que tem sido destacada em outros lugares do mundo é que no Brasil o trabalho do agente de saúde tem mostrado resultados interessantes, seja na diminuição da mortalidade infantil ou em outras questões, doenças infecciosas, também doenças crônicas, tem mostrado resultados bons. Então são todos assuntos que chamam atenção fora do Brasil. E o que eu acho que é sempre importante a gente resgatar é um pouco da essência do que é o trabalho do ACS, ou de onde que surgiu e qual é a característica principal do agente de saúde. Então, o agente de saúde é aquela pessoa que tem uma identificação social e cultural com a comunidade. E isso é muito importante no trabalho em atenção primária. E, com isso, o agente de saúde ele traz um pertencimento àquela comunidade, uma apropriação daquele território e das pessoas que moram ali, né, tanto no aspecto cultural quanto social e na compreensão dos diversos problemas de saúde que podem ter naquela comunidade. Então, essas são características essenciais do agente comunitário de saúde. E assim a gente considera que essa relação especial que o agente de saúde tem com a comunidade e ao mesmo tempo com o serviço de saúde é aquela característica que está na essência do agente comunitário. Então, assim, se a gente fosse resumir a essência do agente de saúde, essas são... Então, estamos dizendo que essa relação especial que o agente de saúde estabelece com a comunidade e, ao mesmo tempo, com o serviço, é aquela característica que está na essência do agente comunitário. Vamos adiante. Então, como é que isso aconteceu no Brasil? No Brasil, a gente tem, lá nos anos 70, já mais de uma experiência que foi se desenvolvendo em vários lugares do Brasil que tinham como se fossem agentes de saúde. Não se chamava ainda naquela época agentes de saúde, mas se chamava, por exemplo, lá no Distrito Federal, teve um projeto que foi o projeto dos auxiliares de saúde,
que aconteceu de 74 a 78. Aqui em Porto Alegre teve o Sistema de Saúde Comunitária Murialdo, que também tinha os chamados voluntários da saúde. E também tinha a Pastoral da Criança, que é um projeto bastante conhecido, que já começou em 83. Então, todas essas experiências foram como experiências iniciais, né, ou pequenos embriões do que depois foi a se chamar os agentes comunitários de saúde. E aí os agentes mesmo surgiram lá no Ceará, no Nordeste, quando em 87 teve uma grande seca no sertão. E aí, naquela época, 6.000 mulheres foram contratadas num programa de emergência para enfrentar a seca e aí para proteger as pessoas, principalmente as mães e as crianças, naquela situação de calamidade. E essa experiência deu muito certo, porque essas 6.000 mulheres conseguiram fazer uma série de coisas no sentido de proteger a saúde daquelas pessoas. E deu tão certo que depois, no ano seguinte, a Secretaria de Saúde Estadual, lá do Ceará, já contratou de novo as pessoas, as mulheres, e lançou o programa de agentes de saúde. E daí já se espalhou para outras localidades do Ceará, e aí a coisa começou a evoluir. E aí alguns pesquisadores que vieram de outros lugares do Brasil se interessaram por aquela experiência e foram estudar e viram que estava dando resultados muito interessantes, que os indicadores de saúde estavam mesmo melhorando muito, principalmente na parte de saúde materno-infantil. Né? Então, questões assim, vacinação das crianças, tratamento da diarreia nas crianças, amamentação, estavam melhorando muito os indicadores. E foi muito rápido, então, que, de repente, o programa se tornou algo nacional. Então, em 91 já se tornou um programa nacional que foi desenvolvido daí em todo o Brasil. Começou mais no Nordeste, mas passou a ser espalhado e a ser expandido por todo o Brasil. E daí, em 94, surgiu o PSF, Programa Saúde da Família, onde o agente estava incluído, porque no início eram só os agentes com a supervisão das enfermeiras. E depois, em 94, o agente foi inserido dentro de uma equipe mais ampla, com outros profissionais, já incluindo daí o médico, as enfermeiras, os técnicos de saúde, os técnicos de enfermagem e daí os próprios agentes. E a partir daí começou a evoluir toda uma legislação e uma série de normas e diretrizes para regular o trabalho do agente de saúde. Em 97 teve a primeira aprovação das normas e diretrizes do PACS, e em 99 a fixação das diretrizes para o exercício da atividade do ACS. Todas as referências, né, estão aqui na apresentação, inclusive o número das portarias e dos decretos, se for de interesse de vocês olhar. E um marco histórico, então, nessa linha do tempo, foi em 2002, quando a profissão do agente comunitário de saúde foi criada. Porque desde 87 ou de 91, que oficialmente foi criado, até 2002, foram mais de 10 anos que o agente de saúde estava trabalhando sem ter regularizado a sua profissão. Isso só aconteceu em 2002. Então, foi criada a profissão do agente de saúde vinculada ao SUS. E nesse documento consta que a profissão do agente caracteriza-se pelo exercício de atividade de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do gestor local. Então, essa seria a definição da profissão do agente de saúde conforme a lei. 2 anos depois, ainda nessa evolução, o Ministério da Saúde criou um referencial para o curso técnico do agente comunitário de saúde. Na verdade, começou a surgir essa preocupação de que o agente de saúde precisava de uma formação mais formal mesmo, né? Um curso técnico para que ele tivesse essa qualificação profissional. Um pouco depois, em 2006, foi atualizada aquela lei de 2002, que criava a profissão do agente, e algumas questões foram revistas. A lei que vale até hoje é essa lei, de 2006.
Nessa lei consta que os requisitos que os agentes de saúde devem preencher para exercer a atividade são 3, minimamente, né? Residir na área da comunidade em que ele for atuar. O outro requisito é que ele tem que ter concluído um curso introdutório de formação, inicial e continuado, e também haver concluído o ensino fundamental. E a outra questão que é importante, que depois foi atualizada na Política Nacional de Atenção Básica, é qual é o teto de pessoas que o agente comunitário de saúde deve acompanhar. Então, está estabelecido que um agente comunitário de saúde cobre uma microárea com até 750 pessoas. Hoje em dia está se utilizando o número de pessoas e não o número de famílias, como foi em outro tempo, porque isso é mais condizente com o trabalho em si. Então, até 750 pessoas é o número máximo que o agente deve acompanhar na sua microárea. Ainda em 2006, teve uma emenda constitucional bem importante, que significa muito para a categoria dos agentes de saúde, que é uma emenda que estabelece que o processo seletivo público deve ser a forma de seleção dos agentes comunitários. Isso foi importante porque estabeleceu que a forma de contratação do agente tem que ser direta e não via indireta. E isso diminui os vínculos desprotegidos dos agentes, ou seja, assim, a contratação deles se torna mais segura pelo empregador. Isso foi algo importante, né? Alguma conquista importante da categoria dos agentes de saúde. E aí, em 2009 e até hoje, está tramitando o projeto de lei do piso salarial do agente comunitário de saúde. Em 2010, a emenda constitucional que criou o direito ao piso salarial nacional e o plano de carreira dos agentes, e depois foi regulamentada essa emenda num projeto de lei em 2010. Tem um monte de leis, projeto de leis, emendas, né, vários documentos legais que podem ser consultados na íntegra. Tem esse site, que é da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, que tem um monte de material também que pode ser consultado. Só para ilustrar, então, no Brasil, hoje, em 2014, nós temos mais de 250 mil agentes comunitários de saúde em todo o território nacional. Isso significa 65% de cobertura de toda a população. E são mais de 35 mil equipes da Estratégia de Saúde da Família, mais de 57% de cobertura. Então, são números muito expressivos, né? Isso que leva, aquilo que eu falei no início, que o Brasil tem sido um país que chama muito atenção no cenário internacional por causa desses números muito grandes e um funcionamento que tem várias deficiências, né, que tem vários problemas, mas que como um todo mostrou avanços importantes. As atribuições do agente comunitário. Agora a gente vai passar então pelas atribuições do agente no que está mais atualizado, que é a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB, que foi atualizada em 2011. Ali estão definidas as atribuições do agente e a gente vai usar isso como um guia, digamos assim, até para a gente, quando a gente for falar dos desafios, para a gente ter como referência. Primeiro, o agente de saúde deve trabalhar com a descrição de famílias em base geográfica definida, a microárea. Isso é uma coisa que já vem desde o início. O agente trabalha com a sua microárea, conhece a sua microárea, mapeia a sua microárea, conhece as suas famílias, conhece cada pessoa que mora ali. Segundo, cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter esses cadastros atualizados. Então, isso faz parte do trabalho de conhecer todas as famílias, todas as pessoas que moram ali e vinculá-las ao posto de saúde, porque aí começa o trabalho de integração que o agente comunitário faz entre a comunidade, entre as pessoas que moram naquele território e o serviço de saúde. E, objetivamente, essa vinculação se faz através do cadastro. Depois, orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis, dentro também da perspectiva da integração da comunidade com a equipe de saúde, com o serviço. O agente
deve fazer essa orientação, né, de dizer como é que o posto funciona, como é que é o atendimento, como é que é o funcionamento, como é que se organiza, quais são os horários, quais são as atividades, como é que as pessoas podem participar, enfim, todas as orientações que dizem respeito ao funcionamento do serviço. Em quarto lugar, realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea. Isso é legal, interessante, até porque hoje em dia tem se discutido cada vez mais os processos de acolhimento, né, que é de atenção à demanda espontânea. E essa é uma atribuição que inicialmente não estava especificada. Originalmente, nas atribuições da gente, lá antes, né, quando foi definida a profissão, não estava especificada, mas hoje em dia, como se viu que a demanda espontânea é uma demanda muito importante da atenção primária, quando as pessoas têm uma queixa que não estava programada e a gente precisa ver o que é, precisa escutar e tentar identificar o que é e ajudar essas pessoas, o agente de saúde ele também tem um papel fundamental nesse acolhimento. Então, hoje em dia está especificado que o agente de saúde participa tanto de atividades programadas, seja visitas que ele programou, seja grupos que ele programou, atividades educativas que ele programou, quanto também visitas ou acolhimentos que ele não programou, mas que as pessoas procuram o agente porque confiam nele, porque ele é uma referência para as pessoas e aquilo não estava programado, porque foi uma queixa que surgiu de repente, surgiu no dia de hoje, enfim. Então, o agente de saúde deve sim, é muito importante que participe desse processo do acolhimento. Cada unidade organiza o acolhimento de uma forma diferente, né? Então, isso tem a ver com o processo de trabalho de cada lugar. Mas o agente comunitário de saúde é uma peça fundamental nesse processo. Outra atribuição, acompanhar com a visita domiciliar todas as famílias e indivíduos que estão sob sua responsabilidade. Essas visitas devem ser programadas em conjunto com a equipe e nisso vai se considerar os critérios de risco e vulnerabilidade, de modo que as famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de uma visita por família por mês. Então, isso vai de acordo com a necessidade das famílias. Se tem uma família ou uma pessoa que tem uma necessidade de receber mais visitas, porque tem uma vulnerabilidade maior, tem algum problema de saúde que está suscitando visitas mais frequentes, essa pessoa vai ser visitada com mais frequência. Por outro lado, se tem uma pessoa que está tudo mais estável, tudo mais tranquilo, talvez ela possa ser visitada com um pouco menos de frequência, desde que sempre as pessoas estejam sendo acompanhadas dentro de uma programação que seja discutida com a equipe. Então, isso é muito importante porque isso coloca aqui um conceito que é o conceito da necessidade, né, da gente poder adaptar o nosso trabalho às necessidades das pessoas, que podem ser maiores, podem ser menores. E a gente não deve ser rígido com relação a quantas visitas que eu tenho que fazer. Tá, tem um número mínimo de visitas que vocês têm que fazer, que é uma produtividade mínima que tem que manter, mas o que cada família, o que cada pessoa deve receber de visitas vai depender da sua necessidade, dos seus problemas de saúde, dos seus riscos, das suas vulnerabilidades. E isso vai sempre ser discutido junto com a equipe. O outro é desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe e a população adscrita, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento dos indivíduos e grupos sociais ou coletividade. Então, isso é uma coisa mais ampla, mas que tem a ver com aquela história de cadastrar as pessoas, de informá-las a respeito do funcionamento do posto, de facilitar que elas consigam acessar a unidade de saúde. E também, do lado da equipe, de trazer para a equipe mais informações sobre a comunidade, tanto culturalmente quanto socialmente, de ajudar também a equipe a entender melhor essa comunidade. Isso facilita a integração e esse é uma grande tarefa do agente de saúde, mais do que uma tarefa, na verdade, é uma atribuição mesmo, que é de fortalecer essa integração entre a equipe e a população. O agente às vezes a gente ouve e muitas vezes a gente identifica como um elo entre a comunidade e o posto ou o serviço de saúde. Mas é muito mais do que um elo. Na verdade, o elo seria o estabelecimento dessa ligação.
mas o agente, além de estabelecer essa ligação, ele promove e fortalece a integração cada vez maior entre o serviço e a comunidade. Então, vai além desse papel de elo, é algo mais forte do que isso. Outra atribuição é de desenvolver atividades de promoção da saúde, prevenção de doenças, agravos, de vigilância à saúde, fazendo as visitas e também promovendo ações educativas, sejam individuais e coletivas, nos domicílios ou na comunidade, como, por exemplo, ações de combate à dengue, malária, nos lugares onde tem, e sempre mantendo a equipe informada a respeito das situações de risco que eles estão vendo na comunidade. Então, essa parte realmente das atividades de promoção e prevenção, atividades educativas, da vigilância, o agente é uma peça fundamental, por conhecer o ambiente, conhecer as pessoas, ter mais ideias assim, dos comportamentos de risco ou das situações de risco que surgem. Então, essa integração das informações que o agente vê na comunidade com as informações que a equipe tem da parte mais técnica dos problemas e agravos, essa junção se torna essencial para responder aos problemas. E, por fim, nas atribuições do agente, esse deve estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando a promoção da saúde, prevenção das doenças, ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde e acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família ou de outro programa governamental. Então, isso também é uma coisa nova que não existia na época que o agente foi criado, foi introduzido no SUS, mas hoje em dia é uma demanda bem grande das nossas comunidades, né? Tem muita gente que participa do programa Bolsa Família e o agente de saúde faz parte do acompanhamento desse programa. Essas são as atribuições do agente de saúde que constam na política. Tá? Claro que, além disso, tem a parte de monitoramento que o agente comunitário de saúde deve preencher e escrever, né, registrar os dados que ele acompanha na comunidade, as visitas, quantos diabéticos, quantos hipertensos, gestantes, crianças, enfim, essa parte do registro também é bem importante, não consta nas atribuições do agente que está na política, mas isso é entendido como uma parte do trabalho que é também fundamental para o acompanhamento das famílias. Através dos indicadores, assim como aconteceu lá no início do PACS, nos anos 80, que o programa dos agentes comunitários de saúde se expandiu por todo o Brasil por causa dos indicadores que se mostraram favoráveis, é através desses indicadores que a gente vai vendo quanto que o trabalho está evoluindo. Não é uma questão de se focar só na produtividade, mas é uma questão de ter alguns dados que são importantes para acompanhar a evolução do programa e a evolução do estado de saúde das pessoas. Isso não quer dizer que a qualidade do trabalho não vai ser também algo fundamental. É muito importante que esse trabalho esteja sendo bem feito. Isso vai ter que ser acompanhado em cada equipe. Tem a ver com o processo de trabalho, com a supervisão, mas também o registro é muito importante para a gente ter ideia do que está acontecendo. Então, vistas essas atribuições, quais são as palavras que caracterizam o trabalho do ACS? Essas palavras que eu coloquei em laranja e roxo são duas palavras que eu tirei das atribuições mesmo que estão na política. Então, a equidade, que é uma palavra que quer dizer que as pessoas com mais necessidade, elas recebem mais atenção proporcionalmente, né? E o agente de saúde espelha muito isso porque ele vai conhecer mais de perto quais são as necessidades das pessoas e saber quem são as pessoas que têm mais necessidade, que têm mais vulnerabilidade e que requerem mais a nossa atenção, tanto a atenção do agente quanto a atenção de toda a equipe. E o território, logicamente, é uma palavra que tem muito a ver com o trabalho do agente, porque o agente ele é fruto daquele território, espelha aquele território não só geográfico, mas o território social que ali tem. Então, aquele território tem toda uma história, tem toda uma característica social, cultural, que o agente de saúde domina muito mais do que qualquer outra pessoa da equipe. Então, o território é algo que o agente de saúde tem uma apropriação melhor, né, em princípio, melhor do que qualquer outra pessoa da equipe. Isso ele traz de uma maneira muito legítima. E isso contribui muito para o trabalho da equipe.
Essas palavras aqui que estão em azul são palavras que os próprios agentes, nos trabalhos que a gente tem feito com os agentes, as oficinas aqui no Sul, aqui em Porto Alegre, essas palavras foram as palavras que os agentes trouxeram como aquelas palavras que caracterizam o seu trabalho. Então a pergunta é, qual a palavra que caracteriza o trabalho do agente de saúde? Aquela que mais caracteriza o trabalho do agente de saúde. E nessas oficinas, os agentes trouxeram essas palavras. As que mais apareceram foi a palavra visita, que eu acho que é muito significativa, porque a palavra visita traz realmente na prática o que é o trabalho que o agente de saúde faz, né? O que é o concreto do trabalho do agente de saúde. O agente visita as pessoas, as famílias da sua área. Então, isso é na palavra dos próprios agentes. Então, a palavra visita. Depois, a palavra escuta. A palavra acolhimento. Então, que nós conversamos ali na questão da demanda espontânea, de acolher as pessoas. E isso o agente de saúde faz muito, porque talvez é a linha de frente, né? É a pessoa que está em contato mais próximo com os usuários, com os moradores da comunidade. Então, isso está muito presente, a escuta, o acolhimento. Mora perto, né? Então, também as pessoas acabam procurando a gente para conversar e para trazer os seus problemas, as suas questões. E outra palavra que veio, que eu já comentei com vocês, é a palavra do elo, que é fazer o elo entre a comunidade, o serviço de saúde, e também o vínculo que se cria com a comunidade, mas ao mesmo tempo o vínculo que o agente tem com o serviço de saúde. Então é um vínculo mútuo, é um vínculo entre a comunidade e o serviço de saúde que o agente vem fortalecer. Então essas são as palavras que eu acho que ficou bem caracterizado na palavra dos próprios agentes, qual é a característica do trabalho deles. Algumas imagens, né, para ilustrar até a diversidade que caracteriza o trabalho do agente também. Aqui temos uma agente de saúde lá no Ceará, em Caucaia, fazendo visita a uma pessoa diabética e hipertensa. Então, esse segmento das pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes ou que têm alguma outra doença crônica, é muito importante assim para motivar as pessoas no seu tratamento, fazer aquele autocuidado. O agente de saúde é muito importante para promover o autocuidado. A pessoa está se cuidando, está tomando os medicamentos conforme foi prescrito. Se a pessoa está com alguma dificuldade para seguir o tratamento, por quê? Né? Tentar entender como que está o contexto dessas pessoas. Essa informação vai ser muito valiosa para toda a equipe e para melhorar cada vez mais o tratamento e o acompanhamento dessas pessoas com doença crônica. O agente de saúde também faz um trabalho de quando as pessoas voltam para casa depois de uma internação, por exemplo, o agente de saúde faz uma visita para ver como é que estão as coisas, o que aconteceu, tentar prevenir uma nova internação, né? Então essa é uma tarefa muito importante. E aqui em Porto Alegre, vários de vocês devem conhecer, aqui em Porto Alegre tem um programa chamado De Volta para Casa, que tem esse objetivo, né? Prevenir as reinternações. A gente visita as pessoas depois de uma internação hospitalar e tenta compreender o contexto para evitar uma nova internação, fazer as intervenções necessárias para prevenir uma nova internação. E nesse processo, o agente comunitário de saúde, de novo, é uma peça fundamental. Aqui nessa foto, a gente está na casa, conversando com as pessoas, tentando entender, observando o que está acontecendo, né? Tem vários fatores de risco visíveis já quando a gente olha para esse cenário. Também a visita ao recém-nascido, que é um tipo de visita muito conhecido já, né? Muito tradicional desde o início da atividade do agente. Muito importante também para ver como é que está aquele nenê, para identificar alguma situação de risco, para ver como é que está aquela mãe, o que ela está precisando de ajuda, quando é que a criança tem consulta, né? Toda uma série de coisas que a mulher, depois que tem um nenê, precisa de apoio, precisa de ajuda, e o agente comunitário é muito importante nesse momento. Também o trabalho com grupos, né? São vários tipos, conforme a afinidade de cada agente com os temas ou conforme as necessidades da população, quais são os problemas mais prevalentes naquele lugar.
o agente de saúde pode facilitar ou pode participar de atividades de grupo. Aqui tem um grupo de adolescentes que se desenvolve na Vila Dique, aqui em Porto Alegre. Tem vários outros tipos de grupo que os agentes podem facilitar e é sempre um momento de interação com a comunidade, uma possibilidade de fazer prevenção, de fazer trocas de ideias com as pessoas, de entender um pouco melhor como é que as pessoas funcionam. Essa é no Rio de Janeiro, então uma agente de saúde fazendo visita junto com o médico. E é bonita essa foto porque ela está com um sorriso bem, assim, sincero, né? E acho que é legal, assim, a gente ver o quanto que o agente de saúde carrega muitas vezes essa energia, né? Uma energia que é muito própria daquela comunidade mesmo. E eu gosto muito dessa foto por isso. E o agente de saúde também faz busca de pessoas faltosas, por exemplo, pessoas que faltaram à consulta. Essa foto também poderia estar espelhando isso, fazendo a busca de uma paciente que não foi à consulta, a gente vê por quê, se ela está precisando de alguma coisa, facilitar esse acesso novamente, né? Então, isso faz parte assim, da gente compreender e da gente, de novo, tentar fornecer aquele apoio e fazer aquela integração das pessoas com a unidade. Também o agente de saúde faz orientações em relação a diversas questões, diversos problemas de saúde. Aqui nesse caso, a gente está mostrando uma agente orientando como se faz o tratamento da asma, né? Como é que se usa aqui um spray com um espaçador, orientando uma mãe. Isso é fundamental porque são tratamentos que não são fáceis de seguir. Precisa de muita força de vontade das pessoas, às vezes as pessoas precisam realmente de ajuda para fazer esse tipo de tratamento, precisam de apoio e o agente de saúde, mais uma vez, pode muito bem proporcionar esse apoio que as pessoas precisam. Isso vale para muitos outros, não só para asma, mas para muitos outros problemas de saúde, tratamentos que as pessoas precisem de algum apoio, de alguma informação a mais, que muitas vezes as informações não ficam bem claras na consulta, né? A gente sabe disso, seja porque a pessoa não entendeu, seja porque não ficou bem explicado, seja porque surgiram dúvidas mesmo. Então, essa parte assim de estar mais próximo e de responder as perguntas dentro do ambiente da casa da pessoa, o agente de saúde é privilegiado para poder ajudar nesse momento. De novo, aqui um agente de saúde lá da Vila Dique, trabalhando num lugar onde tem bastantes situações de risco que a gente pode identificar, né? Então, assim, o agente de saúde atento às situações de risco ambiental, de ver onde é que as pessoas estão vivendo, quais são os fatores que daqui a pouco poderiam estar causando alguma doença, quem sabe algum desses fatores poderia ser modificado, será que as pessoas estão alertas a esses fatores, né? Então, aos poucos, e trabalhando isso na comunidade, seja individualmente nas visitas, seja em momentos de grupo ou de atividades coletivas. Também o agente de saúde domina o mapeamento da sua área, né? Isso sempre, como o agente de saúde conhece cada uma das pessoas, das famílias com quem ele trabalha, então normalmente domina as ruas, o mapeamento, quais são as casas que cobrem a sua área. E essa é uma foto só para ilustrar esse fato, né? Também ações de educação em saúde. Esse é um grupo de agentes comunitários aqui de Porto Alegre, fazendo uma atividade de prevenção da tuberculose nas ruas. Então, eles saíram às ruas, um vestido de bacilo de Koch, e foram nas sinaleiras, nas praças, distribuindo panfletos e conversando com as pessoas sobre a tuberculose. Então, esse tipo de atividade também, que pode ser usada toda a criatividade, pode ser usada todas as ideias possíveis que possam atrair as pessoas, os agentes também podem participar e, inclusive, fazer coisas alegres, coisas convidativas para a comunidade se sensibilizar em relação a alguns problemas de saúde. Também essas atividades de educação permanente são importantes e isso, claro, depende de cada unidade ou de cada equipe, quais são os espaços possíveis para fazer esse tipo de atividade, mas eu considero bem importante que tenha esses espaços de educação permanente para os agentes de saúde poderem ir discutindo
aquelas temáticas que estão surgindo, que estão suscitando dúvidas, que precisam de mais apoio do resto da equipe, discutir processo de trabalho, discutir situações que estão sendo problemáticas na comunidade. Então essa foto aqui, por exemplo, foi uma atividade onde os agentes, onde o departamento de esgotos pluviais da cidade veio trabalhar com os agentes sobre a questão do lixo e a questão da água. Então são informações importantes para os agentes passarem para as pessoas, para levarem, né, ou esclarecerem dúvidas que as pessoas tenham sobre esses assuntos, né, lixo, água, que tem tudo a ver com a saúde. E isso já reforça também uma outra vantagem que o agente tem, que é de poder facilitar daqui a pouco essas interações entre o setor da saúde, né, que seria o serviço de saúde, o posto de saúde, com os outros setores que fazem outros tipos de trabalho, como o departamento de esgotos, o departamento do lixo, o departamento ambiental, do meio ambiente e assim por diante, né? Então também essa é uma integração que é bem boa. E até em alguns lugares existem experiências de agentes de saúde fazendo outras intervenções e outros tipos de tarefas e atividades conforme a necessidade de cada população e conforme eles sejam treinados para fazer essa coisa. Então aqui temos uma agente de saúde fazendo medição de pressão arterial, por exemplo, né, que é uma coisa assim para o qual ela foi treinada nesse contexto onde as pessoas precisavam muito desse tipo de ação. Né? Então isso fez parte de um projeto específico que foi muito bem avaliado, inclusive, e que mostra, assim, talvez as possibilidades do trabalho do agente de saúde conforme as necessidades daquela população e as necessidades da equipe. Então vamos agora para os desafios, para a gente finalizar a nossa conversa. E são vários os desafios, né? Imagina se vão ser poucos. Em primeiro lugar, temos o desafio da formação profissional e continuada do agente. Essa formação que foi estabelecida no Brasil, que teve o referencial do curso técnico, ela é uma formação, digamos assim, sugerida, mas que cada estado ou cada município é responsável por executar essa formação. E no Brasil esse processo tem sido muito irregular. Então tem lugares que fizeram a formação, outros que não fizeram, uns que completaram, outros que não completaram, uns que nem começaram. Então tem sido algo muito fragmentado, assim, e às vezes essa formação ela é feita, mas ela é desvinculada do trabalho do agente em si, ela acaba ficando meio fora de contexto, o agente acaba não conseguindo integrar esse aprendizado no seu dia a dia, e cada um faz num tempo, de um jeito, enfim, ainda é algo para a gente pensar e melhorar no Brasil. Né, essa questão da formação, porque é algo muito importante para enfrentar os desafios que a gente tem no cotidiano, de enfrentar problemas de saúde que são cada vez mais complexos e necessidades de saúde que são cada vez mais difíceis de enfrentar. Então, a formação, principalmente a continuada, é algo muito importante, tem que ser pensado e executado de uma forma que seja integrada com o trabalho mesmo. E isso a gente ainda, né, pela experiência que a gente tem no dia a dia com os agentes, que eu tenho, por exemplo, a gente vê que ainda está um pouco longe de chegar nessa formação mais afinada com a atividade do dia a dia do agente. Mas é algo a ser perseguido e é algo muito importante. Depois tem a questão da supervisão, que depende de cada unidade, de cada equipe. Pois bem, a supervisão é fundamental também para o agente conseguir fazer o seu trabalho de uma forma satisfatória, né? Porque ele não trabalha sozinho, o agente de saúde trabalha em equipe e, portanto, precisa dessa supervisão, geralmente é uma pessoa, mas pode ser mais de uma pessoa que faz a supervisão do agente, mas precisa de um feedback, precisa compartilhar todas aquelas informações que ele recolhe na comunidade, que ele tem com outras pessoas da equipe, esclarecer dúvidas, né, trazer aquilo que ele trabalhou na comunidade para a equipe e a equipe também poder dar o seu retorno para o agente.
E essa supervisão, ela faz parte de um processo de formação contínua, na verdade, né? Porque cada vez que tem um feedback, um retorno sobre o trabalho, cada vez que se discute um caso, cada vez que se tira uma dúvida, aquilo faz parte da formação, aquilo é aprendizado. Então, a supervisão, e isso tem em todos os estudos que tem sobre agente de saúde no mundo, fala que a supervisão é um componente fundamental para que o programa de agentes de saúde dê certo, tanto a formação quanto a supervisão. Então, por isso coloquei em primeiro lugar essas duas. Depois tem o desafio da integração com a equipe e a definição clara de papéis. Nem sempre é fácil a integração com a equipe, né? Muitas vezes tem, diferenças, enfim, conflitos de interesses e questões que acabam polarizando um pouco ou dificultando mesmo a integração, o trabalho em equipe, mas essa integração ela é fundamental para que o trabalho corra bem, né? Então, também é um desafio, isso depende muito de cada lugar. Há lugares onde essa integração é mais fácil, outros onde é mais difícil, mas ela é sempre um objetivo a ser perseguido, para que o trabalho corra bem, para todo mundo. E a definição clara de papéis é sempre importante porque pode variar também de lugar para lugar, cada um tem as suas atribuições, mas aquilo que cada um vai fazer, o que foi definido é a equipe que define junto, né? Conforme as atribuições de cada um, de cada categoria profissional. Mas a equipe define. E isso, se não for claramente definido, vai causar confusão. Um fez o que o outro devia fazer, o que o outro não devia. E aí começa também a dificultar a integração com a equipe. Então, quanto melhor for definido, quanto mais claro for, e isso exige uma boa comunicação também. Então, tanto do agente ter uma boa comunicação com as pessoas da comunidade, quanto uma boa comunicação dentro da equipe, né, entre os profissionais. Isso vai ajudar muito na definição do que cada um deve fazer e daí que cada um esteja contente com aquilo que está fazendo. Outro desafio, o surgimento de novas tarefas, muitas vezes fora das atribuições originais. Pode acontecer, né? Então, a gente tem visto muito aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem acontecido muito assim do agente ter que cumprir alguns papéis, assim, inclusive administrativos, ter que trabalhar um turno por semana em alguma tarefa administrativa, ou ter que começar a fazer, mexer com o computador, trabalhar com coisas informatizadas. E tem sido muito difícil isso, porque muitas pessoas, agentes de saúde, falam que, bom, a gente não se preparou para esse tipo de tarefa, isso não faz parte da nossa atribuição. E realmente, originalmente, não faz. Né? Eu acho que nessa questão não tem uma regra, mas tem uma sugestão de que a equipe possa realmente se comunicar de uma forma bem clara sobre essas necessidades novas que surgem e para cada um entender a sua responsabilidade nessas necessidades. Então, se as pessoas tiverem claro qual é a necessidade, cada um tiver definido e tiver assim clareza do que pode ajudar para responder aquela necessidade, pode ser que a pessoa até tope fazer algo que não está nas suas atribuições, mas para fazer um trabalho grupal, coletivo. Mas aquilo tem que estar bem afinado, tem que estar bem alinhado. Então tem que ser bem combinado, não pode chegar como uma coisa assim, agora vocês vão fazer isso. Geralmente isso não dá muito certo, né? Porque daí é como se fosse uma imposição e daí não funciona, normalmente não funciona bem e gera muita reclamação. Mas se aquilo for definido conjuntamente, mesmo que não seja atribuição original, bom, eu estou ajudando a equipe a cumprir com o seu papel como um todo. Então, acho que pode ser conversado, né, antes de gerar uma revolta inicial, assim, porque não faz parte da minha atribuição. Tudo bem, mas vamos ver, vamos conversar sobre o que cada um pode fazer para responder essa necessidade. Será que o agente de saúde precisa trabalhar nisso? Se sim, vamos tentar fazer o melhor possível, né? E vamos fazer isso de maneira também a não prejudicar as outras atividades que o agente tem que fazer. Mas eu acho que o fundamental é que essa tarefa tenha que fazer sentido para o agente de saúde e não ser uma tarefa imposta. Então, essa é a minha visão dessa situação, mas é algo muito novo também que tem gerado bastante tensões, assim. Outra questão, ampliar a atuação do agente conforme as necessidades.
ampliar a atuação, isso teve o exemplo ali que eu mostrei da medição da pressão arterial, né? Então isso vai depender das necessidades da população, vai depender se o agente foi capacitado para fazer aquela tarefa, né? Se ele se sente capaz e está qualificado para assumir aquela tarefa e se aquilo está ajudando a população e a equipe, né? Sendo assim, tem várias possibilidades de ampliar a atuação e de fazer tarefas assim, olha, são inúmeras as possibilidades. Então, essa é um horizonte para a gente ter, né? Que não tem assim um limite né? Tem as categorias profissionais, cada um tem a sua formação, mas não existe assim um limite claro do que cada um pode fazer ou não. Isso tem que ser estabelecido com a equipe e tem que ser conversado e bem definido claramente, né? Que nem eu já falei no outro objetivo. Outra coisa é a atenção às doenças crônicas e à saúde mental. A gente sabe que são problemas de saúde que estão cada vez mais prevalentes, as pessoas cada vez mais adoecem desse tipo de problema, né? Seja pressão alta, doença de coração, AVC, diabetes, problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, e tudo isso acaba gerando bastante demanda para toda a equipe, inclusive para o agente de saúde. E isso é muito complexo para a gente lidar. Então, isso faz parte dos desafios de como desenvolver esse cuidado às pessoas com doenças crônicas. E como é que o agente de saúde participa desse cuidado. Faz as visitas, vê se a pessoa está conseguindo se cuidar, se ela tem uma boa rede de apoio, se ela está conseguindo fazer o tratamento, se ela não está conseguindo, por quê, quais são as dificuldades que ela tem. Será que tem alguma dificuldade que ela não compartilhou com a equipe e daqui a pouco o agente de saúde vai conseguir entender? Então, são várias questões, as pessoas de saúde com problema de saúde mental, visitas mais frequentes, às vezes, para oportunizar um apoio, uma presença, às vezes uma palavra amiga, né? São coisas que fazem diferença no dia a dia e que o agente de saúde pode proporcionar. Esse é um desafio que a gente tem, porque é algo que no início, quando o PAX surgiu, quando o PAX foi pensado, isso não era o foco. Né? No início, o foco eram as mães e as crianças, que era a mortalidade infantil muito alta, eram outros problemas de saúde. Hoje em dia, a gente tem um cenário de saúde diferente. Outra coisa, a gente deve, né, na medida do possível, promover a participação da comunidade nas questões de saúde. Ver se aquela comunidade já tem um conselho local, se estão participando, quais são os espaços que a comunidade pode participar para poder opinar, para poder colocar a sua voz. Né? Isso é muito importante, até para integrar cada vez mais a comunidade com o serviço de saúde. O outro desafio é que a ampliação da estratégia de saúde da família no Brasil está fazendo com que cada vez mais as populações mais favorecidas também façam parte da estratégia. E é um desafio, e isso eu tenho presenciado de perto, assim, que às vezes é mais difícil trabalhar com essas populações mais favorecidas. Às vezes são pessoas, são famílias que não aceitam bem a visita do agente, ou que não conhecem direito como é que é o SUS, que tem preconceito em relação ao SUS, em relação aos trabalhadores do SUS, ao agente. Então, esse é um desafio no dia a dia, é como abordar essas famílias, essas pessoas que inicialmente não têm uma boa... Opa, escureceu aqui. Que não tem uma boa ideia, assim, né? Uma boa concepção do Sistema Único de Saúde. O outro desafio é a questão do território. Em algumas unidades, hoje em dia, tem territórios muito grandes e as distâncias são muito grandes. Então, assim, como é que o agente se transporta para fazer as visitas, que custos isso tem, que dificuldades isso causa. Isso tem sido uma dificuldade aqui em Porto Alegre em vários locais, por exemplo. Né? O agente tem que pegar ônibus para ir visitar as famílias e aí isso causa um custo, isso tem também um gasto de tempo envolvido e isso acaba impactando no trabalho. E também sobre o território existe uma questão também que tem se discutido se realmente o agente de saúde, será que o agente de saúde tem que mesmo morar no território onde ele trabalha?
Ou será que isso poderia ser revisto eventualmente? Como, né, porque isso foi estabelecido como na norma de criação do agente de saúde e sempre foi assim e continua sendo. Mas já tem havido muitas discussões sobre será que realmente o agente precisa ser do território? Que aí se ele se muda, ele vai ter que sair do seu emprego, ou ele não vai se mudar porque ele não quer perder o emprego, ou porque daí ele não pode fazer concurso público porque ele está condicionado ao território. Então são questões que a gente tem discutido. A outra questão é sobre a remuneração e as possibilidades de crescimento profissional, que essas são questões de valorização da profissão do agente, que tem a ver com o fato do agente querer continuar sendo agente e não o agente ser um agente só porque ele não conseguiu outro emprego, por exemplo. Isso é, se a gente pensar que isso acontece às vezes, assim, que a pessoa está sendo agente, mas ela está procurando um outro emprego melhor, isso, se a gente for pensar em termos de políticas públicas, não é uma coisa boa, né? Porque o que a gente gostaria? Que o agente de saúde permanecesse naquela comunidade, que ele ficasse mais tempo, que ele realmente proporcionasse uma continuidade do cuidado. Mas do jeito que hoje em dia é, a valorização da profissão e a remuneração, né, que não é muito boa, é difícil, né? Então essas são coisas que devem ser revistas, são desafios. E o outro desafio é a educação permanente. A educação permanente eu vou terminar com ela, depois no próximo slide, e dizer que tudo isso tem que ser revisto, né? Tem que ser enfrentado com sentido, né? Tem que fazer sentido para as pessoas que trabalham e com a motivação que é necessária para realizar um trabalho, né? Com amor, com dedicação. Então, aqui para terminar sobre a educação permanente, a gente tem tido uma experiência muito interessante aqui, que a gente tem feito na unidade onde eu trabalho, são 16 agentes, a gente faz encontros semanais discutindo temas técnicos, processo de trabalho, discutindo situações, problemas que os agentes trazem e fazendo desse espaço um espaço contínuo de discussão, de produção e de integração, né, para valorizar, motivar e qualificar o trabalho do agente de forma permanente, o que também qualifica o trabalho da equipe como um todo, né? Então, se a gente conseguir qualificar o trabalho do agente e dar atenção para isso, a gente também está aprendendo e também está se qualificando enquanto equipe. Então aqui situações assim, né, que eu vivenciei em outros lugares do país, que são bem legais, como mostra dos agentes comunitários, onde diferentes atividades são feitas e os agentes têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Fazendo educação continuada também, montando genograma, fazendo curso técnico de uma forma bem animada e afetiva, que também é muito importante para o trabalho. E essa experiência que eu contei para vocês, que eu estou participando, a gente faz desde discutir plantas medicinais até encontros com agentes de outras unidades, onde a gente faz trocas de ideias, trocas de experiências com agentes que trabalham em outros territórios. Também aqui tem uma agente apresentando seu projeto terapêutico singular. Enfim, uma série, é um espaço diverso para discutir temáticas e para se conhecer melhor, né? E trabalhar cada vez melhor como equipe. E por fim, então, para a gente pensar, que eu acho que essa é uma coisa que me veio desde que eu comecei a trabalhar com os agentes, mas assim, depois de muitos anos, é que a gente tem que pensar, as outras pessoas da equipe principalmente, que o ACS reflete a comunidade dentro do serviço e vice-versa. E isso, às vezes, gera tensões e gera conflitos de interesse, porque às vezes a comunidade tem interesses diferentes daquele da equipe de saúde. Às vezes o que a comunidade quer é uma consulta, né? E a equipe já está pensando uma outra coisa, porque a equipe tem um outro olhar, tem o olhar da organização do serviço, da educação da comunidade, enfim. Então, assim, eu acho que essas tensões, se elas forem bem compreendidas, no sentido de que se a gente souber que o agente sim tem ele traz é como se fosse um espelho também da comunidade onde a gente está trabalhando, e a gente respeitar isso que ele traz de informação e até de sentimento que a própria comunidade tem em relação ao serviço, a gente consegue entender melhor, se comunicar melhor e se entender melhor. Então, coloquei aqui, né, conflitos de interesse entre comunidade e serviço e as tensões que surgem, que podem servir para reflexão e crescimento da equipe como um todo.
né? Então, assim, a gente tentar entender o que está acontecendo. Por que a comunidade está querendo só consulta, consulta, consulta? É claro que a gente tem que trabalhar para que as pessoas tenham uma outra visão, mas por que elas estão tendo essa necessidade? Será que a gente não está conseguindo suprir essa necessidade como equipe? Ou será que as pessoas realmente têm uma outra perspectiva da saúde e é aí que a gente precisa trabalhar? Mas, enfim, entender que o agente ele também está refletindo esse universo que tem vários conflitos e tem várias tensões. Então, o agente também está... Então, por isso que é muito desafiador trabalhar como agente e com o agente de saúde, porque as facetas são várias e se a gente não entender essas facetas, a gente acaba não conseguindo avançar. Então, por isso, botei essa ideia assim, para a gente pensar e para a gente ter isso em mente como algo presente dentro da equipe. Em vez de ficar só criticando, né, a gente tentar compreender realmente a situação. Então, termino deixando para vocês uma dica de leitura de um capítulo chamado Agentes Comunitários de Saúde, do livro chamado Medicina Ambulatorial, do Duncan. E nesse capítulo tem bastante coisa dessas que eu apresentei aqui. Tem toda a parte histórica, toda a parte das leis, toda a parte das atribuições. E tá ali tudo escritinho ali, se vocês quiserem estudar sobre o assunto. Então, eu agradeço a paciência, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês essas ideias.